Olá, amadas do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre Priscila. O significado desse nome é respeitada, adorada, inteligente, reservada e conservadora. Priscila foi citada na Bíblia uma das primeiras mulheres missionárias. Podemos ver citações em Romanos, 2 Timóteo, 1 Coríntios e Atos. Priscila era de Roma, lugar bem difícil para se viver o Evangelho. E por isso ela trazia consigo marcas, mas isso não a impediu de seguir com seu ministério. Priscila era casada com Áquila e após ser sido expulso de Roma pelo imperador Cláudio, ele decretou, ele fez um decreto expulsando os judeus. E Priscila e Áquila tiveram que se retirar de Roma. Percebam que o povo de Deus estava crescendo demais e esse imperador se sentiu incomodado e ameaçado com a presença desse povo. E Priscila e Áquila tiveram que se retirar de Roma. Mas eles não desistiram, Eles não desistiram de pregar o Evangelho. Eles continuaram a sua caminhada. E eles migraram para a cidade de Corinto, onde lá acompanharam de perto o ministério do apóstolo Paulo. Podemos ver isso mencionado em Atos, capítulo 18, versículo 2 e 3, que fala assim: E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Cláudio era o imperador. Ele se sentiu incomodado com a presença desse povo que só crescia. Perceba quanto a gente incomoda o mundo. Nós incomodamos. Não é que nós incomodamos, é o Deus que habita em nós que incomoda muitas pessoas. A luz de Deus, ela incomoda demais os grandes, principalmente os grandes. Então, Priscila foi uma mulher muito importante para a sociedade da época em que viveu. Ela ficou bastante conhecida, pois por onde ela passava, realizava o trabalho de discipulado e evangelismo, além de implantar a igreja e ceder a sua casa para que as pessoas pudessem se reunir para conhecer mais sobre as escrituras. Ela abriu a sua casa para que as pessoas pudessem aprender mais sobre a palavra de Deus. Ela foi uma mulher que dedicou a sua vida e seu lar ao Senhor. Priscila e Áquila, seu marido, foram grandes cooperadores para o reino do Senhor. Junto do apóstolo Paulo, eles tinham um vínculo muito grande. Além deles terem um vínculo muito grande, eles acabaram se conhecendo através do que eles faziam, Priscila e Áquila, eles construíram tendas, e o apóstolo Paulo também. Então Deus, por este meio aí, ele teve sua estratégia de unir os três, pelo mesmo dom de trabalhos que eles faziam na construção de tendas. Priscila e Áquila e o apóstolo Paulo se conheceram através desse trabalho. E uma amizade deles era tão forte, tão sincera, que eles chegaram a arriscar as suas vidas em favor do apóstolo Paulo. Vejam só o que diz em Romanos, capítulo 16, versículo 3 ao 5. Romanos, capítulo 16, do verso 3 ao 5. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios.
Saudai também a igreja que está em sua casa. Percebam só, saudai a sua igreja que está em sua casa. Veja a referência que o apóstolo Paulo fala de Priscila e Áquila. Eles tinham um amor tão grande pelo apóstolo Paulo que eles tiveram um momento bem difícil, mas nem por isso deixaram essa amizade que Deus colocou no caminho deles. Priscila era uma mulher determinada, auxiliadora, um exemplo de liderança, pois mesmo com os conflitos e as crises da época, ela não abriu mão de seu ministério. Pelo contrário, a sua história nos deixa exemplo de ousadia, pois ela não fazia corpo mole quando o assunto era pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que exemplo de mulher, né, amadas? Que essa mulher nos deixa uma referência naquele tempo tão difícil e que hoje nós podemos falar da vida de Cristo. Nós podemos pregar o Evangelho. Num tempo de Priscila e Áquila era difícil para eles, mas eles não recuaram. E Priscila era tão ousada que ela passava por cima de todas as lutas da circunstância, porque ela se envolveu com Cristo. E quando a gente se envolve com Cristo, a gente não olha para a circunstância, a gente olha além da circunstância, porque além da circunstância é que Deus está lá. E Deus espera de mim e de você que sejamos essa mulher nesse tempo tão difícil de pandemia, onde estamos dentro da nossa casa. Podemos pregar o Evangelho para nossos familiares, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Podemos ser essa referência nesse tempo tão difícil, como Priscila foi naquele tempo em Roma, né, em Corinto, em Éfeso, porque ela passou. Ela não tinha uma casa, um lugar que ela pudesse dizer: aqui eu vou parar, aqui eu vou cuidar da minha casa, aqui eu vou ter as minhas coisas. Não, ela não se apegava em coisas materiais, porque uma hora ela estava em Roma, uma hora ela estava em Corinto e uma hora ela estava em Éfeso. Então era o Senhor que a levava ela, né? Mulher corajosa, mulher determinada, mulher determinada, mulher temente a Deus. Também podemos ver com Priscila um grande exemplo de esposa que acompanhava o seu marido. Ela era um verdadeiro exemplo de inspiração, de maturidade e de parceria em seu casamento. Que nós venhamos a ser como Priscila, um exemplo de mulher, de atitude e ousadia. Uma mulher que amava proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta semana, amadas, o Senhor Jesus possa cuidar de vocês, cuidar das lutas, que vocês possam estar diante de um Deus que Ele é muito poderoso e grandioso, e que não sejam as nossas lutas, que venhamos olhar além dela, que o Senhor espera isso, que nós tenhamos esse olhar como um olhar de Priscila, uma mulher de referência na Bíblia, uma mulher que foi corajosa. É isso que o Senhor nos chama para esta semana. Nós vamos ter lutas, mas o Senhor diz que Ele vai dar a vitória para mim e para você. E obrigada por este devocional maravilhoso que o Senhor me permitiu aqui.